Gazeta. Eleições 2016. Seja bem-vindo a mais uma sabatina da Gazeta Guaçuana. O objetivo dessas nossas entrevistas é conhecer um pouco mais dos candidatos que vão querer o seu voto e também, claro, governar a cidade nos próximos 4 anos. Nosso convidado hoje é o candidato do PSOL, o candidato a prefeito André Luiz de Oliveira, o professor André. Candidato, muito obrigado pela presença, obrigado pela participação nessa sabatina aqui da Gazeta. E eu já começo a nossa conversa perguntando sobre o seu partido, o PSOL. O PSOL é um partido que costuma caminhar sozinho nessas eleições, inclusive aqui no município vai caminhar sozinho, tem posições fortes, ideais fortes. Eu queria que o senhor explicasse para os nossos leitores e também para quem está acompanhando, como é que o senhor pretende governar a cidade, caso seja eleito, já que o PSOL ele não tem muitas coligações, não costuma fazer muitas coligações, e a gente sabe que isso é importante para a governabilidade da cidade. Bom, boa tarde a todos, aos ouvintes aí e aos leitores da Gazeta. Bom, primeiro deixa eu me apresentar, professor André Luiz, sou professor da Rede Pública do Estado de São Paulo há 20 anos, né? Sou especialista em educação, sou especialista em meio ambiente, me filiei ao PSOL em 2013 e assumi o partido em 2013 aqui na cidade. Desde então nós transformamos o PSOL num partido ativo, porque o PSOL não é um partido somente de momento político. O PSOL é um partido que costuma atuar constantemente na cidade, no estado e a nível nacional. Nós não aparecemos somente nos momentos, né, de eleição. Discordo de você quando você diz que precisamos de base, que precisamos de acordos ou que precisamos de número de vereadores na Câmara que apoiam nossos projetos. Por quê? Porque na realidade essas bases elas levam ao que nós estamos vendo hoje, que é a base da corrupção. Então, nós tivemos aqui em Mogi Guaçu, no início da gestão do atual prefeito, nós tínhamos 7 vereadores que eram oposição e uma minoria que era a situação, e terminamos com a maioria sendo situação e só um de oposição. Então nós temos que governar não visando acordos em relação à questão da Câmara para nós podermos fazer o governo, mas sim governar com o povo. Dúvidas, né, em relação a alguns assuntos, podemos colocar em plebiscito. O povo decidir qual é a posição em relação a alguns assuntos que podem ou não ser levados para a Câmara e que podem ser assuntos polêmicos. Então o povo tem que participar mais ativamente da política. Então essa questão de você ter base para a governabilidade, isso não é real. Isso é base para a corrupção, né? Então nós governamos não com outros partidos, nós governamos com o povo e para o povo. Então, se os vereadores que são eleitos pelo povo pensarem realmente na população, eles vão aprovar os projetos que forem de interesse da população. Ok, mas o senhor sabe que até o fato de ter uma quantidade menor, no caso, por exemplo, o PSOL, ele tem um tempo menor no horário eleitoral. Até isso é um fator que também dificulta para passar para o eleitor essas informações, né? Nós do PSOL, como eu disse para vocês, nós somos um partido de rua. Tá? Nós somos um partido que constantemente estamos, né, atuando junto à população. Para nós, essa mudança de diminuir o tempo de eleição, para nós até que foi algo que não interferiu em muito. Por quê? Porque nós já estamos acostumados. Então, a rádio ou o período de TV, ele interfere de certo modo no sentido de que nós teríamos uma posição maior perante a população, mas isso não interfere na nossa campanha corpo a corpo. Então o PSOL é um partido que faz campanha na rua, faz campanha com o povo, né? E eu acredito que essa falta de tempo que nós temos aí na mídia, ela não vai interferir na nossa candidatura, não. Porque nós somos um partido que estamos junto com a população, estamos no cotidiano da população, estamos conversando com a população, né? Estamos buscando as necessidades que eles nos passam, e junto a tudo isso que nós fizemos durante esses 4 anos, é que nós elaboramos o nosso plano de governo. Então, enquanto eu percebia que a maior parte dos partidos estavam aí discutindo cargos, discutindo alianças, nós estávamos preparando o nosso plano de governo. Inclusive, eu fui
o primeiro a levar o plano de governo para registrar no cartório eleitoral. Inclusive o menino falou, não, você pode trazer depois. Eu falei, não, o nosso está pronto. Então nós já começamos a nossa campanha com o nosso plano de governo pronto. Professor André, só para te interromper um pouquinho, já que o senhor está falando em plano de governo, eu vou ressaltar então que a Sueli Barzon, a professora Sueli Barzon, é a sua candidata a vice, né? Que vocês formam então a coligação Uma Nova Política por uma Mogi Guaçu Melhor. O senhor estreou como candidato a deputado estadual em 2014. Né, foi sua estreia aí na política. Agora o senhor está pleiteando a prefeitura. O senhor sente-se preparado para comandar Mogi Guaçu? Sim, porque quem comanda a prefeitura não é só o prefeito. Para você ter um bom comando de uma prefeitura, você precisa ter um grupo bom, né? Pessoas que são capacitadas, certo? E isso nós temos. Então nós temos um grupo, porque o pessoal não é o professor André. E a prefeitura que nós vamos administrar não é o professor André que vai administrar, é o grupo pessoal, tá? E como nós temos um grupo que realmente é capacitado e um grupo com pessoas que têm condições de assumir cargos, né, que são importantes para fazer uma boa política aqui na cidade, nós estamos totalmente preparados para assumir a prefeitura, sim. Agora, candidato, no seu plano de governo, o senhor cita a redução de cargos comissionados. Nós sabemos que essa prática dos cargos de comissão, isso até faz parte das administrações, que os prefeitos se sentem seguros colocando esses cargos comissionados. Alguns deles são questionados, outros não. Mas como é que o senhor pretende reduzir esses cargos comissionados caso seja eleito? Na realidade, esses cargos comissionados, na maior parte, são trocas de favor político. Tá? Uma coligação com 13 partidos não tem ideologia nenhuma. Tá? Então nós temos uma coligação do atual prefeito hoje com 13 partidos, PCdoB, Rede, que se dizem partidos de esquerdas, coligado com PSDB, com partidos de direita. Isso para mim não tem lógica. Tá? É por isso que nós estamos sozinhos, porque nós não achamos nenhum partido na cidade que estivesse, né, ou que tivesse a mesma ideologia com a nossa. Então, na realidade, o que acontece? A maior parte dos cargos hoje, que eu acredito que são cargos comissionados, são trocas de favores políticos. Como que nós podemos reduzir o número de cargos comissionados? Primeiro, nós temos que valorizar o funcionário. Então, alguns cargos realmente são essenciais, porque são cargos que vão levar a prefeitura em frente, e como falei para vocês, né, são cargos que necessitam de pessoas especializadas naquele assunto. Mas como nós fizemos em uma prefeitura do PSOL no Rio de Janeiro, os próprios funcionários, certo? Eles tiveram a possibilidade de indicar nomes que ocupariam os cargos comissionados de segundo e terceiro escalão. Tá? Nesse sentido, o que nós fazemos? Nós escolhemos, eles escolhem os possíveis, né, os possíveis postulantes aos cargos, e posteriormente a gente, junto com os funcionários daquela autarquia ou daquela secretaria, nós escolhemos aquele que vai assumir. Dessa forma, você diminui o valor do salário. Por quê? Porque ele já é um funcionário público e, consequentemente, ele já tem um valor do salário dele, a gente vai acrescentar aquilo que o cargo lhe oferece. Então, aí você já diminui um pouco do valor do que a gente tem na folha de pagamento com relação aos cargos comissionados. Outra coisa é verificar aqueles cargos que são realmente cargos que têm necessidade, né? Então, nós podemos diminuir o número de cargos, né, observando se realmente aquele cargo tem ou não, né, função perante aquilo que o funcionário faz. Outra coisa importante, que também iria diminuir o número de cargos comissionados, é fazer concurso para os atuais diretores e até vice-diretores das escolas municipais, que hoje são cargos comissionados. Então, hoje nós temos aí todos, o Ministério Público, né, ele fez com que a prefeitura fizesse concurso para os coordenadores, e nós, se assumirmos a prefeitura, nós vamos fazer também concurso para os diretores e vice-diretores. Dessa forma, a gente vai diminuindo o número de cargos, mas a primeira ação nossa
é fazer o seguinte, é verificar realmente quais os cargos que têm função na prefeitura, extinguir aqueles que a gente acha que são cargos desnecessários, concurso para os diretores, que também são cargos comissionados, e possibilitar ao funcionário a escolha de alguns dos seus respectivos superiores lá, que vão assumir pelo menos o segundo e o terceiro escalão dos cargos aí, que são os cargos comissionados. Candidato, no seu plano de governo, eu observei que o senhor também fala em realização de concursos públicos. O senhor cita lá fiscal, né, alguns cargos que são importantes. E hoje a atual administração fala muito no limite prudencial da folha de pagamento. Como que o senhor já vê esse cenário? Porque precisa sim contratar, né, novos funcionários. Claro que vai haver essa redução de cargos comissionados, mas o senhor acha que vai ser possível em 4 anos fazer essa mudança? Olha, 4 anos seria um tempo curto para realizar uma mudança bastante efetiva na cidade. Mas nós temos o seguinte, nós temos um agente de fiscalização ambiental na cidade. Isso é pouco. Tá? Nós temos poucos agentes que fiscalizam a saúde pública. O Centro de Controle de Zoonoses também necessita de veterinários, né, de pessoas que trabalhem com essa área de controle de população animal. Como que nós podemos fazer isso? Uma das formas é diminuindo o número de cargos comissionados. Tá? Que eu acredito que hoje Mogi Guaçu tem um número muito elevado. Agora, esses concursos eles vão ser realizados diante da possibilidade, certo, financeira da prefeitura. Então nós também não vamos ser irresponsáveis de fazer concurso, certo, sem que você tenha condições de contratar o funcionário. Então nós precisamos avaliar qual é a condição financeira da prefeitura, que até hoje fica um imbróglio total aí, diz que a prefeitura está devendo, diz que não sei, a dívida é de que. Então a gente vai fazer uma auditoria, ver onde que estão as dívidas, ver como que se pode pagar essa dívida para depois fazer esses concursos. Então primeiro nós temos que assumir e depois nós temos que propor aí colocar em prática as nossas propostas. Candidato, desde o ano passado o senhor cobra agilidade da Prefeitura Municipal para enviar à Câmara as alterações na lei municipal que trata do controle de animais de rua aqui no município, os animais que estão soltos nas ruas. Houve alguma mudança com relação a isso? Isso é um dos seus planos também, caso assuma a Prefeitura? Isso é uma vergonha. Posso tomar uma água? Isso é uma vergonha, tá? Por quê? Em fevereiro de 2013, nós conversamos com o atual chefe de gabinete do prefeito e propomos para ele a criação de um Conselho Municipal de Proteção Animal e também propusemos uma mudança na legislação que é de 1997. Eu não sei se por falta de vontade política ou incompetência, esse projeto tramita no Executivo até hoje. Então nós tivemos várias reuniões, né, onde participaram membros da comunidade, participaram pessoas ligadas às ONGs, discutimos toda a legislação e, infelizmente, esse processo continua parado. Então, Mogi Guaçu perde na questão ambiental em todos os aspectos, certo? Inclusive porque a nossa lei, ela ainda, né, tem como um dos seus itens o sacrifício de animais. Isso é proibido já em legislação estadual, federal. Então nós fizemos essa proposta de alteração na lei, mas infelizmente, acho que por falta de vontade política, creio eu, porque incompetência acho que não é, né? Então eles deixam isso aí rolando de lá para cá e o que acontece? Nós perdemos porque nós vemos aí um monte de animais soltos pela rua. Isso pode causar um problema de saúde pública, né? Nós temos aí nós temos o problema relacionado com a raiva, principalmente, e
entra a questão também, né, das pessoas que gostam desses animais e convivem com isso. Tá? Então, eu acho, creio eu, que por falta de interesse político, essa lei ainda, essa atualização continua parada. E eu questiono o atual prefeito o seguinte: ele diz que não tem verba para muitas coisas. Agora, para atualizar uma lei, você não precisa de verba, precisa de vontade política ou competência. Candidato, uma das possibilidades da nossa sabatina é que os leitores fizessem perguntas para os candidatos. Eu tenho aqui uma pergunta de uma leitora, eu gostaria que o senhor acompanhasse, por favor, aqui, vamos ouvi-la. Olá, meu nome é Jussara, moradora do Jardim Pansani. Queria fazer uma pergunta para o candidato André, se caso ele for eleito, ele poderia apoiar Mogi Guaçu para melhor. Olha, Mogi Guaçu é uma cidade que tem tudo para crescer. Nós estamos enfrentando uma crise econômica que a maior parte dos países enfrentou há anos atrás. Então, há anos atrás, parte dos países aí de todos os continentes passaram por uma crise que, de certa forma, foi mascarada durante um tempo com alguns incentivos que foram dados e a população acabou consumindo, crescendo, e hoje nós estamos passando por esse problema, inclusive a China também, com um déficit de crescimento de menos 7%. Então, não é fácil você administrar ou você colocar em prática algumas das suas propostas em função do que vem pela frente, tá? Mas nós podemos sim fazer uma administração melhor. Por quê? Porque nós pretendemos fazer uma administração menos burocrática, uma administração popular, onde a população coloque as suas propostas, tá? Onde a população participe ativamente dos planos que o governo tem para desenvolver. E como que nós podemos fazer isso? Ativando, né, os nossos conselhos municipais, que infelizmente aqui em Mogi Guaçu eles não são levados a sério. Aliás, é uma crítica que o senhor já faz há algum tempo, né? Há muito tempo. O funcionamento dos conselhos municipais. Porque o Conselho Municipal, ele tem como função fazer com que a população participe da administração. Quando você tem um Comutran, que é o Conselho Municipal de Transporte, que legaliza o aumento da passagem, que é uma vergonha, tá? Que nós também temos em pauta fazer, né, uma auditoria no que se refere ao transporte público da cidade. Não só no transporte urbano, mas também no transporte escolar e no transporte de pacientes, para ver a que pé isso está. Mas o Comutran, por exemplo, ele não tem participação popular. Então as pessoas que compõem o Comutran hoje são pessoas ligadas, né, são indicadas pelo prefeito, que vão discutir o aumento na tarifa de ônibus que eles nunca vão usar. Quem tem que discutir o aumento na tarifa não é o secretário de transporte, não é o secretário de obras, não é o secretário de saúde também lá que estava participando, não é nem o Decarli, acho que não é o secretário de saúde, ele era superintendente. Quem tem que fazer isso é o povo, porque é o povo que usa o circular. O povo que usa o transporte público e de sábado e domingo fica 2 horas no ponto esperando e não tem circular. Hoje, por exemplo, muitas mulheres grávidas, muitos idosos estão na chuva esperando o ônibus. Qual seria, na opinião do senhor, o principal problema hoje do transporte público? O principal problema é você ter, né, uma tarifa muito alta por uma qualidade muito baixa. Nós precisamos verificar isso, né, e verificar a possibilidade de reduzir essa tarifa. Eu sei que isso não é promessa, é difícil, mas pelo menos não aumentar a tarifa durante um bom período, tá? E melhorar a qualidade dos veículos. Candidato, vamos falar sobre os assuntos polêmicos, até porque o pessoal ele costuma sempre abordar esses assuntos, né? O pessoal é tido como um partido de esquerda, apoia alguns assuntos como, por exemplo, o aborto, a regulamentação da maconha. O senhor encontra dificuldades de debater esses temas no município, como candidato a prefeito? O senhor leva esses assuntos para discussão ou o senhor mantém esses assuntos? Não, eu acho que esses assuntos não podem ficar escondidos porque são assuntos que estão aí no nosso cotidiano.
Dizer que não existe consumo de maconha é uma mentira. Dizer que não existe aborto é uma mentira. Então é hipócrita a pessoa que diz que não existe aborto, não existe. Então é muito mais fácil, às vezes, você esconder esses assuntos por baixo do tapete do que você discutir. Então nós temos sim que colocar em pauta. Sempre que eu posso, eu discuto isso com as pessoas. Temos que tomar muito cuidado, porque na realidade nós somos contra a descriminalização, nós somos a favor da descriminalização da maconha. Com relação ao aborto, nós somos a favor da mulher decidir se ela vai ou não fazer aborto, porque o aborto existe. As mulheres de classe mais alta, elas fazem esses abortos aí em locais apropriados, né? As pessoas mais pobres utilizam de meios que podem levar não só, né, a um problema de saúde, como a morte dessa pessoa. Então, não é que o pessoal é a favor ao aborto, nós somos a favor de que a mulher decida se ela quer ou não fazer o aborto. E se ela optar pelo aborto, ela vai ter o direito de fazer, né? Nós não podemos intervir no livre-arbítrio dessa mulher, né? É óbvio que tem que ter um acompanhamento durante esse período, esclarecimento para essa mulher, né? Mas no final do período em que ela vai passar junto a psicólogos, junto a um acompanhamento relacionado com a família, ela optar pelo aborto é o direito dela, né? Então nós não podemos proibir uma pessoa de fazer algo que ela tem, né? Que ela queira, principalmente porque ela vai fazer do mesmo jeito. Candidato, outro assunto polêmico que até recentemente os vereadores discutiram, a questão de gênero. Se esse assunto deveria ou não ser levado às escolas. E a decisão dos vereadores foi unânime que não, que esse assunto, a questão de gênero, não deveria ser levada para as escolas. E no seu plano de governo consta que, o senhor cita, né, que a questão de gênero tem que sim ser discutida no currículo escolar. Essa é a meta. Primeiro vamos entender o que é gênero. Discutir mulher, discutir o papel da mulher na sociedade e discutir gênero. Então eu acho que foi equivocada algumas colocações que foram feitas lá, né? Porque nós, em primeiro lugar, ninguém não vai ter um banheiro só para menino e menina usar. Não é isso que nós queremos. Nunca foi isso que foi pregado. O que nós temos que discutir, não só nas escolas, mas também temos que discutir em todo o ambiente onde você tenha um meio social, né? A questão da pessoa ter a liberdade de escolher a sua opção sexual e respeitar isso. Domingo foi feito, né, um evento aí sobre os direitos das lésbicas, né? Nós acompanhamos todas as paradas, né, LGBTs. Nós temos no partido pessoas que são homossexuais, que têm uma opção diferente. Então, o que acontece? Nós temos que respeitar. Como que nós podemos fazer isso? Você pretende mesmo, caso seja eleito no Executivo, levar esse assunto para debater no Legislativo também? No Legislativo. E nós temos que debater esse assunto não só com os alunos, mas nós temos que debater esse assunto também com os pais, né? Reuniões, trabalho com os alunos para evitar homofobia, trabalho com os pais para evitar homofobia, respeito ao cidadão como ele é, independente da forma com que ele se veste, independente, não é só com relação a questão da LGBTfobia que a gente coloca no nosso plano de governo, mas também contra a violência com a mulher, né? Inclusive, uma das nossas propostas relacionadas à violência contra a mulher é criar, dentro da Guarda Civil Municipal, as mulheres da Guarda Civil Municipal serem capacitadas para atendimento de mulheres que sofrem agressão. Porque geralmente quem atende as mulheres são homens e eles não têm essa sensibilidade. Então a mulher acaba sendo agredida uma segunda vez. Deixa eu aproveitar esse gancho que você falou da Guarda Civil. Uma das suas propostas é justamente devolver à Guarda Municipal a sua atribuição constitucional. Está no seu plano de governo.
Como é que o senhor pretende fazer isso sem que a segurança do município ela seja prejudicada? Porque a guarda, a gente sabe que hoje, apesar de atuar na prevenção e também na proteção dos prédios públicos, existe também um fator de ajudar na questão da segurança. Como é que o senhor pretende fazer isso? Olha, nós precisamos cobrar do senhor governador do estado, né, um efetivo maior da Polícia Militar, porque nós ganhamos aqui em Mogi Guaçu um presídio que tira das ruas os policiais militares quando eles têm que fazer escolta de presas até o atendimento médico. Então, olha, primeiro, nós temos que verificar as áreas de risco da cidade. Quais são as áreas de risco da cidade? São principalmente os locais que estão abandonados, inclusive áreas municipais. Então, se você... nós temos como exemplo a Lagoa do Chula, né? A Lagoa do Chula era uma área de risco extrema para um estupro. Hoje não é mais. Por quê? Porque ela foi limpa, certo? Eles iluminaram aquela região. Então, nós temos que evitar, né? Nós temos que promover estratégias que diminuam o risco ao cidadão. E o guarda municipal, ele tem que ser o guarda mais próximo do cidadão. Ele tem que estar no prédio público, evitando as pichações, ele tem que estar junto à comunidade, ajudando em atividades de esclarecimento. Agora, esse trabalho também não vai ser feito de um dia para a noite. É óbvio que nós vamos fazer... Então ele não ficaria só na atribuição constitucional, que seria a preservação dos prédios públicos. Sim, esse trabalho, essa mudança, ela tem que ser feita gradativamente, tá? Porque hoje nós não temos condições de mudar da água para o vinho. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer para que a Guarda Civil Municipal ela passe a exercer a sua função é aumentar o efetivo da Polícia Militar, né, que isso cabe ao governo do estado, e diminuir as áreas de risco, que são áreas da própria prefeitura, que tem que ser cuidadas, e também as áreas particulares que causam danos, não só a questão ambiental, mas também levam a áreas de risco para algum tipo de violência. A prefeitura tem que cobrar do proprietário que faça ali a manutenção dessa área. Mas, candidato, o senhor não acha que, claro que não vai ser a curto prazo, mas a longo prazo, tirar a guarda desse policiamento que ela faz hoje, o senhor pode criar uma insegurança tanto para a população em geral, e até crítica da própria guarda, que hoje ela gosta de realizar esse trabalho, né? Olha, eu acho que nós temos que seguir o que está na lei. Se a lei prevê que a Guarda Civil Municipal ela tem como função, né, a manter os locais públicos, nós temos que criar condições para que isso aconteça. 100%, né, nós não vamos conseguir fazer esse processo de imediato, mas o nosso objetivo é fazer com que os prédios públicos tenham sim o guarda. Porque o que nós observamos aí é o quê? Escola sendo invadida, certo? Creche sendo destruída, escolas que são ateadas fogos, como aconteceu em Martinho Prado. Se nós tivéssemos o guarda municipal fazendo a sua função, isso não teria ocorrido. Então, nós vamos ter sim a guarda municipal fazendo o seu papel, né, na preservação do patrimônio público, mas é óbvio que nós também vamos ter a Guarda Municipal fazendo um trabalho junto à Polícia Militar de prevenção a crimes, né? Mas eu acho que melhor do que, né, você colocar o Guarda Municipal para correr atrás de pessoas que causam danos à sociedade, é educar a sociedade para que não cause esses danos. Dessa forma, você não vai ter que usar esse guarda para fazer esse tipo de atividade. E a gente só vai conseguir isso com a educação. Então, nós temos que melhorar a educação para diminuir a criminalidade. Para o senhor, a pergunta do prefeito Walter Cavianha. Na qualidade de professor, queria saber como o senhor vê a importância da Faculdade Municipal, professor Franco Montoro, para o futuro de Mogi Guaçu. Olha, eu como professor, eu acho que a Faculdade
Franco Montoro, ela tem uma importância muito grande para a nossa cidade. Apesar de achar que a faculdade ela tem que ter instrumentos que viabilizem que ela tenha uma dependência menor da prefeitura. Mas se eu for eleito, né, eu pretendo, né, continuar com o trabalho da Faculdade Franco Montoro, porque eu acho que ela é muito importante para a nossa cidade, tentando viabilizar, né, é claro, uma dependência o quanto menor da prefeitura, né? Nós temos algumas formas, temos que bolar algumas estratégias para que a Franco Montoro continue crescendo, mas que a cada ano ela fique menos independente da prefeitura. Um outro problema lá são que os professores não são concursados, né? Nós achamos que os professores da Franco Montoro deveriam ser concursados, que lá não deveriam existir cargos comissionados. Então nós achamos que até o diretor da faculdade teria que ser concursado. Como é uma instituição de ensino, nós temos que dar credibilidade. Então, para dar credibilidade, nós temos que ter pessoas lá de carreira e não pessoas com cargos políticos. Então, se eu for eleito, né, e se estiver dentro das normas, nós pretendemos transformar todos os cargos da Franco Montoro como cargos de carreira e não cargos comissionados, até o cargo de diretor. Então nós não teremos mais nenhum cargo comissionado na Franco Montoro, a partir de 2017. Agora sim, vamos ouvir a pergunta do candidato Alex Tailândia. Candidato professor André, o senhor bem sabe que Mogi Guaçu vive uma ditadura política que já dura 40 anos. Neste período, nossa cidade ficou praticamente nas mãos de duas famílias, Caveanha e Bueno. Temos hoje uma dívida que ultrapassa a casa de 300 milhões de reais deixada por eles. Na sua leitura política, o que a nossa cidade perdeu ao longo desses anos? Bom, eu acredito o seguinte, com relação aos últimos 30 anos de gestão em Mogi Guaçu, nós tivemos praticamente só 2 pessoas mandando na nossa cidade. Eu acho isso péssimo. Por quê? Porque pessoas novas, ideias novas. Está na hora de Mogi Guaçu mudar, está na hora de Mogi Guaçu procurar ideias novas, está na hora de Mogi Guaçu ver que nós temos que crescer. Se Mogi Guaçu hoje se encontra na situação que se encontra, nós temos 2 pessoas que são responsáveis por isso, Walter Cavian e Hélio Miachon Bueno, porque eles administraram Mogi Guaçu durante 30 anos. Então, essa dívida que ele cita, por exemplo, de quem é essa dívida? Para quem foi paga essa dívida? Quanto falta para ser pago essa dívida? Nós, né, se formos eleitos, teremos como prioridade fazer uma auditoria pública nessa dívida e verificar todas essas questões, né? E em cima disso a gente vai ver o que pode ser feito. Precisamos sim mudar, precisamos melhorar a educação, precisamos melhorar a saúde pública, né? Precisamos melhorar as áreas de lazer da cidade que infelizmente estão abandonadas. Mas para isso nós precisamos de recursos, e esses recursos, como eu disse para vocês, durante esses próximos, principalmente durante esse final esse próximo ano vai ser muito difícil. Então, eu acredito que Mogi Guaçu precisa, né, realmente dar um passo à frente, e para dar esse passo à frente, eu acho que o PSOL é o partido indicado para isso, pelas nossas ideias e pela nossa postura. Candidato, tem agora a pergunta do candidato Marcos Antônio. Gostaria de saber sua opinião sobre a união do ex-prefeito Hélio Miachon Bueno com o atual prefeito Walter Cavianha, que tenta se reeleger. Por que você acha que eles se uniram depois de tantos anos brigando como adversários políticos? Eu acho uma vergonha. Eu acho vergonhoso, e eu acho que eu sou da época em que eles, né, se agrediam verbalmente, certo? E acompanhei de perto esse período, né?
Um criticava o outro em relação à dívida do município. Então, quando o ex-prefeito Hélio, né, deixava a prefeitura, o responsável pela dívida era ele. Quando o Walter deixava a prefeitura e o Hélio assumia, o responsável pela dívida era o Hélio. Então, na realidade, eu acho que essa união não foi uma união para o bem de Mogi Guaçu. Eu acho que foi uma união para se manter no poder. Caso você seja eleito, o senhor não vai buscar uma conversa com nenhum deles? Nenhum deles me procurou para conversar. E todos os outros candidatos, nós sentamos, dialogamos, né? Dialoguei com o Marcos Antônio, dialoguei com Tailândia, dialoguei com os dois, mas o Walter e o Hélio nunca me procuraram para um diálogo, certo? Então, eu acho que nós estamos abertos à conversa, nós não vamos deixar de conversar, mas eu acho que também isso teria que partir deles, né? Uma conversa ou diálogo, ele sempre está aberto, porque é um processo democrático e o pessoal defende a democracia, mas nós nunca fomos procurados por nenhum dos dois para a gente trocar algumas ideias e algumas propostas. Agora, candidato, voltando a falar sobre a questão financeira do município e também a questão da geração de empregos, efetivamente, em linhas gerais, como é que o senhor vai trazer mais empregos para a cidade, sabendo que essa é uma das principais demandas? Olha, eu não vou mentir, milagre ninguém faz. Candidato que está prometendo trazer indústria para Mogi Guaçu, ele está enganando o povo, certo? Então, eu prometer que eu vou trazer para Mogi Guaçu 10 mil empregos em 4 anos, eu vou estar mentindo para a população. O que nós podemos fazer é oferecer condições para que as empresas venham para cá. Agora, não é só Mogi Guaçu que vai oferecer condições. Todos os municípios vão oferecer. E as empresas, elas vão para aqueles locais onde as condições forem melhores. Então, nós vamos sim oferecer condições para que empresas de grande porte, de pequeno porte, incentivar as microempresas, incentivar o trabalho familiar, né? Incentivar a agricultura familiar. Agora, é difícil durante esse período eu dizer que eu vou trazer 10 mil empregos para Mogi Guaçu, isso não existe. O candidato que falar que vai trazer 5, 6 indústrias para Mogi Guaçu na próxima gestão, ele está mentindo para o povo, né? Então nós temos que ser realistas. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar condições, conversar com todas aquelas empresas, empresários que queiram se instalar em Mogi Guaçu, para que a gente possa sim aumentar, né, o número de empregos, mas isso é difícil. Nós não podemos enganar a população. Candidato, o nosso tempo está quase terminando, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta. No plano de governo do PSOL, cita a efetivação da Lei Maria da Penha com casas-abrigos, implantação de centros de ressocialização do homem agressor e centros de ressocialização e apoio aos moradores em situação de rua, que é um problema grave na cidade hoje. O senhor acha que Mogi Guaçu está preparada para abraçar esses projetos? Está, querida. Por quê? Porque são ações em que você não vai ter muito custo. Nós temos que... Primeiro, vamos falar sobre a Lei Maria da Penha. É o que eu falei para você em uma questão anterior. A mulher é agredida 2 vezes. Uma hora que ela é agredida pelo marido e depois a hora que ela vai fazer a denúncia. Essa mulher, ela tem que passar por um processo de tratamento, né? Um processo de ressocialização, tratamento psicológico. O problema, isso dá para nós fazermos? Sim, utilizando o que nós já temos na prefeitura. É só fazer um projeto bem feito para que isso aconteça, sem custo. Com relação ao homem agressor, geralmente ele não agride uma vez, ele agride mais de uma vez. Então ele também tem que passar por um processo, né, e verificar se há algum problema, alguma coisa psicológica para que a gente possa tratar esse problema. Candidato, desculpa interrompê-lo, mas nosso tempo infelizmente está chegando ao final. Eu gostaria que o senhor utilizasse esse tempo final para que fizesse a despedida para os nossos leitores e agradeço a sua participação. Bom, eu gostaria de agradecer aqui a presença, a oportunidade. Estamos aí na luta, já há 4 anos, 5 anos aqui em Mogi Guaçu com o PSOL. E gostaria de contar com o voto da população
para que a gente possa levar em prática todos os nossos projetos, né, e colocar em pauta as nossas ideias, porque o PSOL é um partido que tem como objetivo fazer com que a população participe ativamente das propostas e da nossa administração. Obrigado, candidato. Obrigado a você que acompanhou mais essa sabatina e até a próxima. Eu agradeço a presença do candidato André Luiz de Oliveira, o professor André do PSOL. Realização Gazeta Guassuana. Produção IAI Produções.